O Lula iniciou as viagens internacionais que ele precisa fazer para o Egito e para a Etiópia. E essa viagem é muito importante do ponto de vista diplomático, mas também do ponto de vista econômico. Ele inicialmente está no Egito, ele já está no Egito, inclusive hoje teve uma coletiva muito importante, uma fala dele muito importante relacionada ao mundo multipolar, e depois ele vai para a Etiópia. Na Etiópia, ele vai para a cúpula dos países africanos, que é uma cúpula importantíssima que reúne mais de 50 países, e lá ele deve fechar vários acordos multilaterais e bilaterais. Eu vou explicar mais ou menos essa relação Brasil, mundo árabe, Brasil, Egito, e que muitas vezes a gente não sabe por desinformação mesmo. E entender, nesse contexto geopolítico, por que o Lula tem feito determinadas falas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Egito é um importantíssimo parceiro comercial brasileiro e muita gente não sabe. O Egito é o nosso segundo caminho de exportações dentro do mundo árabe. Além disso, desde 2010, o Mercosul tem um acordo com o Egito. Em termos globais, o mundo árabe, os 22 países do mundo árabe, são o nosso terceiro maior destino de exportação. Ou seja, de tudo que a gente exporta, eles são o terceiro maior compradores do Brasil. Então a gente precisa ter uma relação muito forte com eles mesmo. Para vocês terem uma ideia, o frango halal, que é um frango mais consumido pelos muçulmanos e que precisa ter todo um critério para ser feito e que é bem interessante ler, inclusive, ele tem como maior produtor, maior exportador do mundo, nós, o Brasil. Inclusive, algumas aviculturas brasileiras, elas fazem mais de 50% da sua produção específica para o mundo árabe, mais especificamente para o mundo muçulmano. Para além disso, existe uma coisa muito interessante. Existem vários acordos multilaterais, bilaterais entre o Brasil, o Egito e os outros países ali do mundo árabe. Mas há algum tempo já se tem se defendido no mundo das relações internacionais que o Brasil passe a fazer acordos estratégicos com a Liga Árabe. Ou seja, acordos mais fortes, mais substanciais, onde a relação fique muito mais forte entre o Brasil e a Liga Árabe. E a viagem do Lula para o Egito, com uma reunião com a Liga Árabe, indica essa possibilidade de estreitamento de laços. Uma curiosidade é que a China já tem esses acordos estratégicos com o mundo árabe. E é por isso que ela tem tanto poder de entrada lá, porque ela faz várias obras de infraestruturas, ela tem uma relação bem forte com aquela região. E aí, o Brasil está também tentando se inserir nessa nova organização mundial, restabelecendo acordos. Não precisa explicar por que a gente está restabelecendo acordos, né? Porque o governo anterior era uma tragédia em acordos, e fortalecendo relações. E aí, a gente precisa falar da fala do Lula na coletiva no Egito, antes de adentrar na questão Etiópia. O Lula, na coletiva que ele fez com o Sisi, ele voltou a falar da importância de que os países do sul global têm um espaço de decisão no mundo. Existe uma nova ordem mundial, isso não é música, existe definitivamente uma nova ordem mundial, existe um mundo multipolar se formando, onde você tem múltiplas potências disputando espaços de poder. Talvez o grande diferencial que a gente tem agora nessa disputa de poder é que muitas das potências que estão fazendo esse processo de disputas são potências do conhecido sul global, que era o antigo terceiro mundo, os países periféricos. O top 1 dessa disputa é a China, e ninguém precisa explicar porquê, segundo a maior economia do mundo. Mas outros países também estão nesse processo de disputa e o Brasil é um deles. Uma das demandas, uma das principais reivindicações do Brasil nesse processo de reconhecimento da importância desses novos países ali em termos de poder é que as instituições internacionais sejam adequadas para isso. Então, por exemplo, o Lula deixou bem claro durante a coletiva a importância de se rever a estrutura do Conselho de Segurança. Ele não é a favor de acabar com a ONU e nada disso, mas ele é a favor de rever algumas questões. Uma das coisas é você ter cargos vitalícios no Conselho para um membro da América Latina e um membro do continente africano. Outra questão é o fim do poder de veto. Essas coisas podem ser feitas? Podem. A Carta da ONU permite determinadas alterações. É claro que você precisa de uma mega estrutura, é muito difícil. Você precisa da reunião de todos os países, mas existe essa possibilidade. E os países do sul global têm comprado essa ideia com muita força. A necessidade de representação nos fóruns internacionais. Por que isso? Porque, por exemplo, se a gente não tivesse o veto, que é uma das reivindicações que o Lula apresentou, o governo dos Estados Unidos não teria vetado as resoluções pelo cessar-fogo em Gaza,
e a gente teria salvado muitas vidas em Gaza. Então, o Lula ele deixa bem claro a importância de que nessa nova organização mundial, nessa nova organização multipolar, a gente tem uma reestruturação das instituições internacionais que peguem esse novo modelo. Ou seja, elas precisam se adequar a esse novo mundo, porque elas não estão adequadas, e é justamente por não estarem adequadas que elas acabam perdendo força, elas acabam perdendo credibilidade, porque uma boa parte do mundo acaba sendo completamente ignorada nesse processo. E a gente tem como um ótimo exemplo o que acontece em Gaza, porque a gente não consegue passar o cessar-fogo no Conselho de Segurança, porque a estrutura do Conselho de Segurança é uma estrutura arcaica que está presa na Segunda Guerra Mundial. Mas o mais importante dessa fala do Lula é o que ele falou como um estadista do Sul Global. Ele se apresenta como um dos representantes do Sul Global, de uma demanda do Sul Global. Ele não tem uma preocupação, um medo do que ele está falando, tanto que ele falou bem claramente que o veto americano prejudicou a busca pelo cessar-fogo em Gaza. Ele deixa bem claro que isso atrapalha o desenvolvimento de um novo mundo. E essa fala dele é uma fala que a gente não veria, por exemplo, nenhum líder do Sul Global há 20 anos atrás. Ninguém teria coragem de fazer uma fala dizendo: nós precisamos ter espaço, nós precisamos estar dentro dos lugares de decisão. A gente não pode mais ser marginalizado. Se o Sul Global tem boa parcela da economia do mundo, mais da metade da economia do mundo, e tem uma boa parcela da população mundial, ele precisa ser ouvido. E aí o Lula fez essa fala, e de novo o Lula condenou o que acontece em Gaza, porque é importante deixar claro que isso é uma pontuação também de todo o Sul Global, né? A crítica ao massacre em Gaza, mas ele deixou bem claro que está na hora das organizações internacionais se adequarem a uma nova ordem mundial, ou elas vão ser destruídas pela velha ordem, que de tanto tentar controlar aquilo, tem uma hora que ela não vai mais ser reconhecida. Além dessa fala bem incisiva, o Lula ele fechou vários acordos bilaterais com o Egito, inclusive acordos que têm relação com energia, alimentos, exportações, acordos diplomáticos, e depois ele também foi para reuniões na Liga Árabe e fechou vários acordos. Ou seja, essa viagem internacional do Lula, que está apenas começando, ela tem um retorno financeiro, um retorno econômico muito forte para o Brasil. Volta e meia eu vejo pessoas questionando, né? Por que o Lula viaja tanto? Que eu acho que é um questionamento bem antiquado, né? Parece que quem faz esse tipo de questionamento parou nos anos 70. Você só consegue desenvolver um país hoje em dia com investimento. Esse investimento é um investimento internacional. E mesmo que não seja só investimento, você precisa fechar vários acordos. Quando você fecha um acordo de exportação de soja, de milho, de frango, você está trazendo emprego para o Brasil, você está trazendo dinheiro para o Brasil. Então, as viagens internacionais do presidente são exatamente para fechar esses acordos, para criar condições para que a gente tenha os melhores acordos bilaterais e multilaterais e para trazer dinheiro. E está muito claro que esses acordos foram firmados no Egito, tanto com o Egito como com a Liga Árabe. Os próximos acontecimentos que a gente vai ter é a viagem do Lula para a Etiópia, para a cúpula africana, que também é um objeto de busca de acordos estratégicos. O Brasil, nos últimos anos, ele se afastou demais da cúpula africana, e quem, de uma certa forma, ocupou esse espaço e ocupou com força foi a China. A China ela tem vários acordos estratégicos com a África e ela tem uma relação muito forte com os países da região. E o Brasil está ali tentando pegar um pedaço, uma fatia dessa relação para exatamente criar uma série de acordos e poder adentrar na região economicamente e também trazer investimento, porque a gente sabe que isso vai gerar dinheiro para o país. Lembrando que a Etiópia também entrou no BRICS. A pedido da África do Sul, a Etiópia está no BRICS. Então, olha só que interessante. A viagem do Lula, ele vai para dois países que fazem parte de um mega bloco econômico que, na prática, acaba sendo um bloco político também. Ele começa no Egito e depois vai para a Etiópia, dois países que são novos membros do BRICS e que entram com muito gás no BRICS, querendo trabalhar com força para o desenvolvimento econômico da região.